Agora vamos falar dos pronomes possessivos. O que pode cair em concurso de pronome possessivo, né? Qual é a dificuldade que esse assunto pode trazer para as provas? Ora, eu aprendi que pronome possessivo indica posse. E o que pode ser difícil em relação a isso? Seja bem-vindo ao vídeo que trata dos pronomes possessivos, que em tese não trazem problema nenhum. Só um. Aliás, dois. Repito, sendo muito pragmática e certeira, eu digo para você, existem dois modelos de questão deste assunto que estamos vendo neste vídeo. O primeiro modelo você já fez comigo. Lembra na aula de pronomes pessoais, o lhe com valor possessivo? Lembra? Isso você já aprendeu. Uma coisa você já sabe. Você já aprendeu que existe o pronome pessoal com valor possessivo. Beijou-lhe a mão, lembra? Isso cai muito em concurso, mas a gente já estudou isso. No vídeo de agora, a gente vai falar de uma outra coisa que pega em prova pra caramba de pronomes possessivos, que é o referente do pronome possessivo no texto. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar com você a umas questões, por exemplo, a banca Sebrasp, a banca FGV, VUNESP, você vai ver questões de alto nível, em que as bancas, elas querem que o candidato ache o referente do possessivo, ou seja, o elemento a que o possessivo se refere na frase. Isso é assunto mais importante do vídeo de agora. Mas antes, eu quero que você conheça o conceito. O que é pronome possessivo? Para que ele serve? Vamos ao conceito de pronome possessivo, vamos lá. Pronomes possessivos. Pronomes possessivos são aqueles que indicam a posse, em referência às três pessoas do discurso. Você já aprendeu comigo que existem três pessoas do discurso. A primeira pessoa é a pessoa que fala, a segunda pessoa é a pessoa com quem se fala e a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. Tudo bem? E aí, ó, vem comigo, ó. Na primeira pessoa, que é a pessoa que fala, eu posso ter a primeira pessoa do singular, pronome possessivo de primeira pessoa do singular, eu, ou primeira pessoa do plural. Então, você tem aqui os pronomes possessivos de primeira pessoa, singular e plural. Tá. Depois, pronome possessivo de segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala. Ó, vou até mudar a cor aqui para você fazer essa revisão. Ó, a primeira pessoa pode ser eu ou nós. Né? Segunda pessoa pode ser tu, é a pessoa com quem se fala, ou vós. Lembra que vós é a pessoa com quem se fala no plural, quando você está falando com mais de uma pessoa, lembra? Então, o pronome possessivo relativo a tu é teu, tua. E o pronome possessivo relativo a vós é vosso, vossa. Tá bom? E pronome possessivo de terceira pessoa é ele, ela, eles, elas. Então, pode ser o plural, ele ou eles, né? Aí, quais são os possessivos que você usa? Seu, sua, seus, suas. Você vai usar esse pronome tanto para o singular quanto para o plural. Parece bobagem, né? Mas você vai ver o estrago que esse conceito faz nas provas, eu vou te mostrar. Por hora, eu só quero que você entenda isso daí. Pronome possessivo indica posse. Antes da gente avançar, eu trouxe uma questão de concurso só para você aplicar esse primeiro conceito. Pronome possessivo indica posse. Olha que questão bonitinha da VUNESP. Aqui a banca diz, leia os quadrinhos que compõem a tira para responder a questão. Aí ela pergunta, assinale a alternativa que apresenta uma palavra que no desenrolar do diálogo estabelece o sentido de posse. A banca queria que o candidato marcasse aquela alternativa com valor de posse. Sem ir ao texto, você ficaria em dúvida entre duas, A ou C, tá bom? Porque, olha, a, se a gente não vai ao texto, pode ser A. Tem que ir ao texto, porque a preposição de, ela pode trazer ideia de posse. Ó, livro de Adriana. Olha o D aí com posse, livro dela. Então, você tem de ir ao texto para ver aí qual dos dois elementos indica a posse. Tá aqui, ó, seu país. E o D aqui, ó, não é de cortar o coração.
Veja, esse D está trazendo ideia de posse nenhuma, né? Então, ideia de posse está no seu país. Resposta, letra C. Próxima questão. Questão 2. Questão 2 vem com um texto. E olha que questão interessante, ó. O pronome possessivo em meu Pará atribui ao termo Pará a ideia de que se trata de um lugar. Então, veja, ele usou o meu, possessivo meu, e a banca quer saber qual é a ideia que esse pronome traz. Em tese, o candidato deveria ficar em dúvida. O candidato ficou em dúvida entre as letras A e D. Porque, ó, abandonado? Não, pô, se ele falou meu, não tá falando de abandono. Desdenhado? Também não. Subjugado? Também não. Então, por que o candidato ficou em dúvida entre A e B? Porque, veja, a D, se você olhar para D, adquirido, é porque o pronome possessivo ele indica posse, né? Então, mas peraí, Pará foi adquirido? Então, em tese, teria que ser a D se fosse qualquer outro exemplo. Mas como é Pará, ninguém adquiriu Pará. Se assim, meu livro, né? Meu carro, aí seria a letra D. Entendeu? Por isso que a banca colocou a letra D aí. Nesse contexto não dá para ser a D, em qualquer outro contexto daria. Resposta. Se ele usa meu Pará, ele está usando com carinho. Resposta a letra A. Então, com essa questão, você percebe, você entende que o pronome possessivo, ele não só traz ideia de posse, ideia de alguma coisa que você adquiriu, mas ele também pode trazer um valor sentimental, estimado. Foi isso que a VUNESP quis colocar nessa questão. Tá bom. Acabou a molezinha. Agora, vamos dar um passo além. Agora que você já aprendeu que pronome possessivo indica posse, agora nós vamos para o segundo modelo de questão, que é aquela questão em que, ó, vou começar com uma frase, só para aquecer. Se eu digo assim, João, ó, eu vou começar com essa frase, depois eu vou voltar a ela, que depois do exercício que a gente vai fazer, essa ficha vai cair. João chegou com sua mãe. Bom, o pronome possessivo, cadê o pronome possessivo aqui? É o sua. Então, anote aí, esse sua é o pronome possessivo. Tá. O pronome possessivo, ele é diferente do pronome pessoal que a gente estudou. Ó, João chegou. Eu já vou voltar ao sua, tá? Mas eu quero que você copie uma segunda frase. João chegou. Ele estava feliz. Ó, lembra que a gente estudou o pronome? Esse aqui é o pronome pessoal, reto, né? Lembra que a gente estudou o pronome pessoal? O pronome pessoal é aquele que se refere à pessoa, não é? É. O pronome pessoal, ele concorda com aquele elemento que ele retoma. Então, ó, tá vendo esse ele? Esse ele está no mais... Presta atenção que eu vou usar isso já já. Fique ligado, ó. Esse ele está no masculino singular, por quê? Porque ele está retomando João, que é masculino singular. Se eu tivesse dito Maria chegou, aí eu diria ela estava feliz. Então, qual é a lógica de um pronome? O pronome, ele concorda com o nome. Normalmente é assim, o nome ao qual ele se refere. Foi isso que você estudou no pronome pessoal. Tá, só que o pronome possessivo é diferente. Ou seja, o pronome possessivo, ele não concorda com o referente dele, e sim com o substantivo que vem depois dele. Atenção à diferença. Qual é o referente do sua? Ó, a gente está falando de... Adriana, o que é referente mesmo? Nem sei o que significa isso. Referente é aquilo que se retoma, é aquilo que é retomado. Então, vamos lá, ó. Qual é o referente do ele? João. Qual é o referente do sua? É a mãe de quem? Do João. Entendi. Então, o pronome possessivo é diferente dos pronomes pessoais que eu acabei de estudar. O pronome possessivo, ele não concorda com o referente dele. O referente dele está no masculino singular
E o pronome possessivo aqui está no feminino singular, concordando com o elemento que vem depois dele, que é mãe. Por isso que ele está no feminino singular. Repita comigo. O pronome possessivo, ele é danado em prova. Por quê? Porque quando te perguntarem o referente dele, aquilo a que ele se refere, ele não vai concordar obrigatoriamente com aquilo ali. E aí deixa sempre o cara na dúvida, entendeu? Pô, esse sua, ele não está retomando mãe? Não, ele não está retomando mãe. Ele está concordando com mãe, mas ele está retomando João, porque é a mãe do João. Repita comigo, o pronome possessivo não concorda com o seu referente, concorda com o substantivo que vem depois dele. Cuidado. Vamos treinar com frases de fixação e depois resolver as questões de concursos. Exercício. Encontre o referente do pronome possessivo nas frases abaixo. Nesse exercício, eu só quero que você coloque as setas. Exercício tranquilo para a gente poder partir para as questões. Em cada uma dessas frases, eu quero que você coloque a seta. Qual é o referente do pronome? Bora lá. Frase 1. Seta. Saber o que retoma. Guto, adorei seu carro novo. O pronome possessivo está aqui. Qual é o referente dele? É o carro novo de quem? Do Guto. Adriana, nesse caso, concordou. Foi coincidência. Guto está no masculino singular e o seu está no masculino singular. Coincidência. Tá bom. Começou na letra B. Desculpe, ó. Tá meio zoado isso daqui, mas não ligue não, tá bom? O estagiário aqui não se ligou aqui na ordem das frases. Vai. Próxima. Próxima, nem vou falar a letra. Próxima frase. Marina guardou seus sapatos. Tá, vem comigo, ó. Seus. Qual é o referente dos seus? É só saber de quem é o sapato. Os sapatos são da Marina. Veja, concorda com sapatos, mas retoma Marina. Qual é o referente dos seus? Marina. Sapatos dela. Próxima. A mãe trouxe seu apoio naquele momento difícil. Pronome possessivo está aqui, seu. E está retomando quem? A mãe. A mãe trouxe o apoio dela. Viu? Mãe está no feminino e o seu está no masculino concordando com o apoio. Não importa. Próxima. Eu e minha irmã levaremos nosso avô à missa. Tá aqui o pronome possessivo. Qual é o referente desse pronome possessivo? É o avô de quem? É o avô da gente. Eu e minha irmã. O nosso retoma eu e minha irmã. Próxima. Trouxe minha bagagem e meu passaporte. Tá, cadê o possessivo? Neste caso, eu tenho 2 possessivos. Minha e meu. E qual é o referente deles? Qual é o referente? Ora, trouxe minha bagagem e meu passaporte. O sujeito é eu. Eu trouxe. Eu trouxe. Não é isso? Então, esse minha aponta para um sujeito que está elíptico. Eu. Você acabou de ver uma frase em que o referente do pronome possessivo está oculto. Elíptico, é o sujeito oculto. Problema nenhum. Então, você vai dizer que esse minha e esse meu retomam eu, que é um sujeito oculto, que é o mesmo que sujeito elíptico. Próxima. Não compactuo com a sua reprovação, amigo. Tá aqui o pronome possessivo. Tá. Para eu saber o que ele retoma, eu tenho de ler a frase. Ele está dizendo, aqui eu tenho um sujeito oculto, não é? Eu não compactuo com sua reprovação. Veja, nesse caso, o sua não retoma. Aponta para o que vem depois. Você está vendo uma frase muito especial, em que o pronome possessivo, o referente dele vem depois dele. Você vai ver isso em algumas questões de concurso. Então, nem sempre o pronome vai apontar para o que veio antes. Ele pode apontar para o que vem depois, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, que a gente chama de catáfora. Aponta para o que vem depois. É a reprovação dele, do amigo. Última frase. Senhores, vossa compreensão significa muito. Esse vossa
é a pessoa com quem se fala, né? Então, ele está se referindo a esse vocativo, senhores. Porque esse vocativo é igual a voz, né? É a pessoa com quem se fala. Então, vossa, retomando, senhores. E a dica, então, final, agora a gente vai resolver as questões. Volte aqui para aquela frase. Qual foi a dica, então? O que você aprendeu com esse exercício? Adriana, eu aprendi que o pronome possessivo, ele concorda com o substantivo que vem depois dele e não com o referente dele. Aprendi que o referente dele pode vir antes, pode vir depois e pode vir até elíptico, oculto. Referente, eu entendi, é aquele elemento ao qual se aponta, né? Que pode até vir depois, normalmente vem antes, mas pode vir até depois, na sequência textual. Tá bom? Então vamos embora treinar. Aproveite aí as questões de concursos, eu trouxe para você questões de todos os níveis. Vamos lá. Questão 3. Aqui, a banca diz o seguinte, ó. Ela pede suas financiadoras. Então, vem comigo, ó. Olha o que ela quer. Suas financiadoras, suas diferenças funcionais e seu caráter mais violento. Então, vamos lá. A banca diz, os pronomes dos trechos acima referem-se respectivamente a. Então, isso é uma questão de referência. Repare que a banca, ela não está pegando só o pronome, ela está pegando tudo, ó. Suas financiadoras. Então, a gente vai ter de ir lá ao texto, no primeiro parágrafo, achar, tem que ter paciência, são questões cansativas, essas questões de referente textual, para saber que financiadoras são essas. Do que ele está falando, né, quando ele diz suas financiadoras. Então, vem, ó, leia aqui comigo um pouquinho antes, ó. Muitas obras antigas celebram vitórias militares e conquistas. A maior parte presta homenagem às potências dominantes, suas financiadoras. Então, quando ele diz as potências dominantes, suas financiadoras, aqui ficou fácil, porque financiadoras está retomando as potências dominantes, é aposto, está explicando, né? Então, olha aqui, suas financiadoras se refere a potências dominantes, que são as financiadoras, ou é C, ou é D, ou é E. Tá bom? Então vem, ó, agora vem. Suas diferenças funcionais, lá no primeiro parágrafo, então vamos achar. Suas diferenças funcionais está aqui. A banca quer saber o referente, então eu volto ao texto, ó. Então, temos que voltar um pouquinho antes, ó, leia desde aqui, senão você não vai entender. Então, aqui ele diz, ó, o museu reúne, leia com calma, aproveite que eu tô com você, porque sozinha é pior. Então, vem, ó, o museu reúne todas essas manifestações de sentido oposto. Expõe tudo junto em nome de um valor que se presume partilhado por elas. Então, só em olhar esse elas, eu percebo que o elas está retomando as manifestações, que ele havia dito uma linha antes. Então, ó, volte comigo, ó. O museu reúne todas essas manifestações de sentido oposto. Expõe tudo em nome de um valor que se presume partilhado por elas, pelas manifestações. A qualidade artística. Suas diferenças funcionais. Ora, suas diferenças funcionais são as diferenças funcionais de quê? Ele não tinha falado de manifestações de sentido oposto? Então, agora ele não está falando das diferenças. Diferenças funcionais de quê? Das manifestações. Então, a banca quer saber, diferenças funcionais está se referindo a quê? Achei. Manifestações. Vou só conferir se o último se refere a trabalho de abstração. Tá vendo aqui? Seu caráter mais violento lá no terceiro parágrafo. Então, vamos lá ao terceiro parágrafo, onde é que ele fala
de seu caráter mais violento. Tá aqui. Ele diz, ó, seu caráter mais violento. Então, vamos ver o que ele retoma. Adriana, então retomar é substituir, né? Você vai voltar um pouquinho ao texto para ver o que ele está substituindo. Ó, o museu, por retirar as obras de sua origem, é realmente o lugar simbólico onde o trabalho de abstração assume seu caráter mais violento. O trabalho de abstração assume o caráter mais violento dele, do trabalho de abstração. Então, esse seu caráter mais violento é o caráter mais violento do trabalho de abstração. Resposta, letra D. Olhe para mim. São questões cansativas, mas no fundo o que a banca quer? A banca quer que o candidato, isso cai muito em concurso. Se você for ver a estimativa de questões disso, mas são muitas. O que as bancas querem? Que o candidato seja capaz de ler e saber o que o pronome está substituindo. Por quê? Porque a gente só consegue descobrir o que o pronome substitui quando a gente lê e entende o que está lendo. Por isso que é tão difícil, tem que entender o que está lendo. É compreensão textual. Essa aqui é CESP. Então, vamos embora agora até o final do vídeo com o CESP. A banca diz, a expressão suas relações refere-se a... Tá, vamos lá, na linha 22. Eu sei que referir-se a é substituir. Eu preciso ir ao texto para saber o que esse suas está substituindo. Então, ó, tem que olhar para esse suas. Eu preciso saber o que ele substitui. Leia desde aqui, ó. Desde os alvores da democracia ateniense, são sobejamente conhecidas as suas relações com a argumentação e a retórica. As relações de quê? As relações dela, da democracia ateniense. A banca está querendo saber se democracia, se esse suas aí está se referindo à democracia. Muita gente não entendeu a questão porque falou assim, pô, mas suas está concordando com relações. E democracia está no singular, suas está no plural. Suas está no plural, democracia está no singular, o outro lá surtou porque falou como é que pode se referir a isso, mas você não, porque você aprendeu que o suas concorda com o que vem depois e não com o referente dele. Esse suas está sim retomando democracia. Item certo. E com essa questão, então, a gente aprende que referir-se a é substituir. Está substituindo democracia, relações dela, da democracia. Tudo bem? Vem comigo de CESP. Agora, a gente vai fazer a questão 5. A questão 5 é bem difícil. Então, cole comigo agora no vídeo que eu vou te ajudar a pensar. Aqui é difícil porque você tem que ler com atenção. Até porque é Instituto Rio Branco. Então, ó, vem. Nas expressões seu preconceito e seu sarcasmo, o pronome possessivo remete. Bom, é isso que você está estudando comigo. É a referência do pronome possessivo. Você está aprendendo a achar o referente do pronome possessivo. Tá. A banca quer saber se são referentes distintos. Ou seja, se eles estão retomando referentes diferentes. Tá? Então, eu vou ter de ir ao texto para achar. O referente de seu é o preconceito de quem? Né? Eu tenho que saber preconceito de quem esse seu aí, né? E esse seu aqui é sarcasmo de quem? Bom, muita gente olhou para cá, para o Machado de Assis, e falou assim, ó, eu acho que está falando do preconceito do Machado de Assis e o sarcasmo do Machado de Assis. Então, por isso que a banca está perguntando se são distintos. Em outras palavras, ela está batendo no ombro do candidato e dizendo assim, esse seu é Machado de Assis? Nas duas ocorrências? Como é que a gente vai saber? A gente tem de ler. Vem comigo. Ó. É um texto mais pesadinho, então eu quero só que você leia o início desse slide aqui, ó. Só para você entender um pouquinho do texto. Ele diz assim, ó. Houve um momento em que ela, a classe lucrativa... Então, beleza. Importante você entender que aqui ele está falando da classe lucrativa.
a classe lucrativa se emancipou, passou a viver de seu próprio impulso, blá, blá, blá. Então, ele começa falando lá de classe lucrativa. Esse ser retomando classe lucrativa, esse seu retomando a classe lucrativa, ou seja, é uma cadeia de elementos que retomam classe lucrativa, tá bom? Então, vem, ó. Aí, por que eu voltei lá? Porque você tem que agora ler esse trecho para entender quem é esse ela. Esse ela aqui, que aparece nesta linha, está retomando quem? A classe, esse ela aqui é a classe lucrativa, tá? Então, leia comigo a partir daqui, ó. Atenção agora. Foi neste momento que a surpreendeu, esse A aqui, esse A é quem? Machado de Assis, a classe lucrativa. Machado de Assis surpreendeu a ela, a classe lucrativa. Então, esse A, ó, foi neste momento que a surpreendeu, essa classe lucrativa, ela foi surpreendida por Machado de Assis. Tá, beleza. Então, ó, continue. Mal inclinado a ela quem? A classe lucrativa, por força de seu preconceito. Então, agora olhe para esse seu. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que Machado de Assis, ele era mal inclinado, ou seja, ele tinha uma implicância. Ser mal inclinado é não gostar, é não topar. Tipo, ele não se inclinava, ele era contra, entendeu? Machado de Assis era mal inclinado à classe lucrativa por força de quem? Então, é aqui que está o grande barato da questão. Você vai ter de olhar para esse seu, presta atenção, que agora é que você vai resolver a questão. Esse seu é o preconceito de quem? É o preconceito dele, Machado de Assis, ou é o preconceito dela? Esse seu retoma quem? Vamos lá, Machado de Assis, ele é mal inclinado a essa classe lucrativa por força do preconceito dela. Ela é que é preconceituosa. Então, esse seu retoma ela, que retoma a, que na verdade está se referindo à classe lucrativa. Pronto, já achei o referente do seu. Esse seu, de seu preconceito, retoma a classe lucrativa. Tá, agora eu vou para o segundo, ó. Ó, seu preconceito nutrido de tradição. No seu sarcasmo, ferindo-a, esse A retomando de novo a classe, ferindo-a de zombarias e riso, ele vê, então ele é quem? É Machado. Ele é que é sarcástico. Então, a gente está falando do sarcasmo dele, de Machado. Pronto, a banca está querendo saber se o seu, de seu preconceito, e o seu, de seu sarcasmo, se eles se referem a elementos distintos. O item está certo. O preconceito é o preconceito dela, da classe, e o sarcasmo é o sarcasmo dele, Machado de Assis. O que o CESP queria com essa questão? O que a banca quer o tempo inteiro? CESP é banca de setas. Setas. Ela quer que o candidato seja capaz de voltar ao texto e achar os referentes. Só que a gente tem que entender que é uma cadeia coesiva, de um retomando o outro, né? Então, o que você leva dessa questão? Adriana, eu aprendi que esse seu, ele é muito louco, né? Porque esse seu, ele tá concordando com preconceito, mas ele retoma classe, né? Isso é bem típico das questões. Ou seja, ele é masculino retomando um feminino. Beleza, eu já aprendi isso. E aprendi que para eu saber o que retoma, eu tenho que buscar essa cadeia coesiva. Aprendi que retomar é substituir. Ou seja, é o preconceito dela, da classe lucrativa. Questão de alto nível, de referente do pronome possessivo. Você entendeu? Como é que um assunto tão simples pode ser tão importante em prova? Bora, questão 6, última questão do vídeo, aproveite. Mais uma questão alto nível do Instituto Rio Branco. A banca pergunta, do período, o agregado é a sua caricatura? Então, vamos lá, a banca pega o do sua caricatura e pergunta o seguinte, é correto inferir que o agregado é uma caricatura de si próprio?
muita gente olha para essa questão e falou, não entendi nada, Adriana. Entendi nada. Como assim caricatura de si próprio? Sua caricatura, caricatura de si próprio. Só que você não, você já entendeu que, na verdade, a banca quer o referente do sua. Toda vez que a banca coloca, essas bancas colocam pronomes possessivos e buscam a referência, elas querem que você leia o trecho do texto. Ó, a banca, em outras palavras, quando ela pergunta se o agregado é uma caricatura de si próprio, ela quer saber se esse sua está retomando o agregado. O agregado é a caricatura dele mesmo? Vai estar certa se esse sua estiver retomando o agregado. Entendeu? Aí vai estar certo, porque esse de si próprio é igual a agregado. Então, Adriana, como é que eu vou saber? Ora, retomar é substituir. Você vai ter de ver lá no contexto se esse sua é o agregado, caricatura dele mesmo, de si próprio. Tá, então eu vou ter de ler, leia, respeite, porque é Instituto Rio Branco, então tem que ler com atenção. Prova de alto nível. Ó, olha o que ele diz, venha comigo. Ó, esquematizando, pode-se dizer que a colonização produziu, com base no monopólio da terra, 3 classes de população. Então, lá no início do texto, ele diz, lá no início do parágrafo, ele diz que a colonização produziu 3 classes. O latifundiário, o escravo e o homem livre. Na verdade, dependente. Entre os primeiros dois, ó, eu tô te ensinando a fazer coesão e coerência, cadeia de referentes no texto. Esse exercício é um exercício que, se você fizer sozinho, você vai se sentir muito solitário. Você vai falar, caramba, não tem ninguém para corrigir. Então, aproveite que você está comigo no vídeo e pegue o seu papel, essa caneta aí, não fique assistindo como se fosse uma novela, essa aula, não. E vai lá marcando os referentes. Aproveite, ó. Ó, entre os primeiros dois, esses primeiros dois está retomando quem? Ó, primeiros dois está retomando, risco isso daí, marca isso daí, ó. Latifundiário e escravo. Primeiros dois, retoma latifundiário e escravo. Estou marcando uma cadeia, isso é o que a gente chama de cadeia coesiva. A CESP adora isso. Então, você está treinando coesão e coerência. Ó, então, os primeiros dois está retomando o quê? Latifundiário e escravo. Entre os primeiros dois, a relação é clara. É a multidão dos terceiros que nos interessa. Parei de novo, porque agora é um outro elemento que retoma um amigo na cadeia coesiva. Esse terceiros aqui está retomando quem? Ó, isso aqui já tem que chamar atenção. É a multidão dos terceiros. Quem? O homem livre. Os terceiros aqui. Repare que com os primeiros dois ele estava retomando latifundiário e escravo. Agora ele está falando dos terceiros, referindo-se ao homem livre. Tá, entendi. Então, ó, presta atenção. Homem livre voltou no texto como terceiros. Ó, é a multidão dos terceiros que nos interessa. Nem proprietários, nem proletários. Seu acesso à vida e a seus bens depende... Tá falando de quem? Do homem livre. Então, esse seu que eu estou grifando aqui no vídeo e seus continuam retomando terceiros que retomam o homem livre. Seu acesso à vida, ou seja, o acesso à vida do homem livre e os seus bens, ou seja, os bens do homem livre, depende materialmente do favor indireto ou direto de um grande. O agregado é a sua caricatura. Ora, agora eu entendi, Adri, por que a banca perguntou esse negócio. Ela quer saber se esse sua está retomando o agregado, que estava na mesma linha, ou se está nessa cadeia coesiva, retomando seus, que retoma seu, que retoma terceiros, que retoma homem livre. Ou seja, o agregado é a caricatura de quem? Do homem livre. Pronto, com essa questão eu aprendi que o sua está substituindo não agregado, e sim homem livre. Isso é uma cadeia coesiva. O item está errado. E na cadeia coesiva, você tem de ir lá desde o início, lendo e buscando, colocando as setas. Exercício de setas mesmo, que não tem jeito. Se você fizer sozinho, você vai ficar meio zoado, que você vai falar, será que eu estou colocando a seta para o lugar certo? Mas é um exercício para a vida, que te ajuda a resolver as questões do CESP, mas te ajuda também a ler melhor. Pegou?
Demais essa questão. Então, esse sua é a caricatura do homem livre. Percebi isso, Adri, porque eu fui vendo que se formou uma cadeia coesiva. Homem livre, que voltou como terceiros, que voltou como o acesso à vida dele, do homem livre, os bens dele, do homem livre. E aí eu entendi que o agregado é a caricatura do homem livre. Ou seja, ele está esculachando aí com esse homem livre, que de livre não tem nada, né? Item errado. Entendeu? É isso. Você acabou de aprender pronomes possessivos e entendeu que é um assunto aparentemente tranquilo, mas que tem muito valor nas provas de concursos públicos, porque ele traz aí, ele dá ensejo às questões de coesão e coerência, questões de setas. Tudo bem? Próximo vídeo, mais um assunto. Roda a vinheta.